Vulcan, fogo consumidor. Os primarcas do Império do Homem são generais de alta patente que o Imperador criou para guiar os seus exércitos na conquista da humanidade das colônias perdidas durante a Era do Conflito. Semideuses impiedosos, criados para intimidar e trazer a humanidade para a subjugação, bem como de destruir qualquer sinal ou crença religiosa em deuses ou divindade. Por mais que esses primarcas generais poderosos tenham sido criados para a guerra e destruição, muitos deles eram mais do que isso, e carregavam traços de bondade e compaixão para além da capacidade mortal de entender. Todavia, existe um primarca que foi considerado o mais gentil de todos estes, um modelo e um paragon da verdade, da justiça e da compaixão, bem como do auto-sacrifício, da entrega e do poder. Primarca da 18ª Legião, os Salamandras, Vulcan. O primarca da 18ª caiu no mundo de Nocturne, um mundo morto com condições de vida extremas, cercado por erupções de lava constantes e predadores antigos, cujas habilidades de adaptação a esse ambiente eram máximas. As Salamandras, lagartos de fogo e lava gigantes que atormentavam a população e qualquer um que ousasse chegar em seu território. O primarca da 18ª caiu num dos vilarejos de Nocturne, cujos habitantes, para sobreviver ao planeta, desenvolveram uma mutação que deixava sua pele preta como a cor de uma obsidiana. Assim, o primarca foi criado por um ferreiro que o ensinou todos os dons e talentos da metalurgia. Logo, o primarca, pelo seu aprimoramento genético, cresceu em força, estatura e conhecimento a tal ponto que superou seu pai, bem como os guerreiros mais velhos de sua tribo e os anciões. Todavia, o planeta tinha que lidar com os constantes ataques de uma raça Xeno chamada de os Aeldari, ou os Aeldari escuros, alienígenas sádicos e cruéis, cujos desejos perversos por tortura, sadismo, morte e infligir dor nos outros ultrapassavam todos os limites. De tempos em tempos, eles vinham para sequestrar os habitantes de Nocturne e os levar para sua cidade na Webway para praticarem os seus atos de sadismo e crueldade. O primarca, como era a tradição do planeta, os habitantes se esconderam do ataque dos Aeldari, e o primarca se juntou a eles no seu esconderijo. Todavia, terceira vez, o primarca decidiu não se esconder mais, e assim permaneceu no seu posto para lutar e resistir contra os Xenos. Inspirados pela atitude de Vulcan, como ele ficou conhecido entre eles, os habitantes se juntaram a ele para lutar contra os invasores alienígenas nojentos. E assim o primarca ensinou a população de Nocturne como se defender contra o ataque dos seus invasores. Logo, muitas tribos de Nocturne se juntaram a ele para repelir os invasores, e assim o primarca travou a guerra contra os Xenos, vencendo todos eles no processo. No entanto, o primarca acabou queimando, na sua fúria, um Aeldari jovem, que não parecia ser muito mais novo do que uma criança, e os sons de grito do Aeldari jovem sendo queimado vivo pela crueldade do primarca para sempre ecoou na sua mente, como um ato de destempero e fraqueza. Porém, os Aeldari escuros foram repelidos, e a população aclamou Vulcan como um líder do planeta, e começaram a celebrar festivais de honra em seu nome por suas atitudes e coragem. Todavia, nesse momento, um estranho chegou em Nocturne, com a pele pálida aos padrões da população local, e desafiou Vulcan para um duelo e um teste de força, de tal modo de que quem perdesse juraria lealdade ao outro. Vulcan aceitou o desafio, e os dois disputaram nos desafios em que os anciões escolheriam. Dessa maneira, em todos os desafios de força, resistência e prática e técnica na guerra, os dois estavam empatados. Para desempatar o confronto, os anciões propuseram um desafio quase impossível, que aquele homem que caçasse a maior salamandra do planeta sairia o vencedor. E assim, Vulcan e o estranho partiram para caçar os animais. Vulcan encontrou o animal primeiro, e era extremamente grande, o maior que ele já tinha visto, e ele conseguiu matar o animal. Logo, ele carregou a carcaça da fera para em direção ao vilarejo, com a questão de que ele seria o vencedor. Todavia, uma fenda no chão se abriu e lava começou a jorrar do chão, de tal modo que Vulcan acabou caindo no precipício. Porém, ele segurou com uma de suas mãos na beira da terra do precipício para não cair, e com a outra ele segurou a carcaça da fera, pois este não queria deixar a besta cair e ser devorada pela lava, porque assim ele perderia o seu prêmio. E as horas se passaram, e o teste de resistência do primarca começou
começava a pesar sobre seu corpo. No entanto, ele estava determinado a não deixar o seu prêmio ser perdido. Todavia, ele viu o estranho se aproximando, com uma fera 10 vezes maior do que a fera de Vulcan. Todavia, quando o estranho viu o Primarca em necessidade, este não pensou duas vezes e lançou sua fera na lava para servir como ponte para ele ajudar o Primarca a se levantar, já que um grande rio de lava separava os dois. Quando o estranho ajudou Vulcan a se levantar juntamente com seu prêmio, só um deles tinha caçado a fera, e ao retornarem ao vilarejo, os anciões declarariam que Vulcan era o vencedor. Todavia, para o espanto de muitos, Vulcan se ajoelhou para o estranho, afirmando que o homem que valorizava a vida, ao invés de ganhos pessoais, ou vaidade ou qualquer ganho na guerra, na conquista, este era um homem que valeria a pena servir. E assim o estranho se revelou como o imperador da humanidade. Vulcan não foi mandado de imediato para se reencontrar com sua legião, a 18ª, que na época se chamava os Guerreiros do Dragão, uma das legiões mais compassivas e misericordiosas do Império, dedicada ao servir e à proteção dos súditos imperiais, bem como dos mortais ao seu comando. Estes eram guerreiros devotos e zelosos, que se sacrificariam imediatamente se isso significasse salvar uma vida, mesmo que fosse a vida do mais insignificante mortal. Dessa maneira, a legião sempre sofreu com os números, pois muitos morriam, às vezes de maneira desnecessária, para garantir a sobrevivência de um mortal ou de um regimento sob o seu comando. Todavia, a 18ª estava numa luta durante a Grande Cruzada contra o Império Orc, que a luta estava tendendo para o favor dos Peles Verdes. Todavia, Vulcan chegou com 3.000 guerreiros novos de recrutas retirados de Nocturne para salvar os seus filhos. Logo, estes se ajoelharam perante seu Primarca, e Vulcan temperou a devoção e o quanto zeloso eram seus filhos com estrutura militar, disciplina, rigidez e força. Assim, os Guerreiros do Dragão se tornaram os Salamandras, modelos de força, poder e virtude, gigantes gentis, paladinos que defenderiam e serviriam os mortais do Império, que se sacrificariam para garantir a sobrevivência de um súdito imperial, mas que ardiam como um fogo no campo de batalha, destruindo os inimigos da humanidade com o mesmo fervor que outras legiões mais agressivas, como os lobos espaciais e os anjos de sangue, pois os salamandras eram dragões com que fogo destruiriam todos os inimigos da humanidade. Todavia, preservariam os inocentes e aqueles que se arrependessem e se voltassem para a luz do Imperador. Logo, os salamandras se tornaram uma das maiores legiões do Império, de devotos ao sacrifício para uma legião militarmente consistente, extremamente poderosa e resiliente, pois muitos afirmavam que Vulcan era um dos maiores guerreiros do Império do Homem, juntamente com seus irmãos primarcas Leman Russ, Angron e Sanguíneos. Este era um grande guerreiro que com seu martelo de guerra destruía todos os inimigos da humanidade, os despotas, bem como os alienígenas opressores, e os salamandras vinham como fogo, destruindo e queimando os vivos, os hereges que se opusiam à verdade imperial do Imperador. Todavia, Vulcan era o mais gentil dos primarcas e o mais misericordioso, sempre disposto a amar e perdoar aqueles que se ajoelhassem à verdade do Imperador, bem como do Império do Homem. Todavia, apesar de seu título como o mais gentil ou o menos brutal, ardia no coração de Vulcan o mesmo fogo consumidor e desejo para a guerra de seus outros irmãos. Apesar de sua gentileza, compaixão e virtudes, ele ainda era um senhor da guerra com um fogo consumidor dentro dele, capaz de destruir e ser tão cruel quanto qualquer um dos seus irmãos. Por isso, essa dúvida para sempre atormentaria o Primarca sobre se ele era de fato gentil, pois apesar de sua compaixão e amor, Vulcan ainda estava no Império, e ele concordou com os métodos opressivos e genocídios do Império, pois, na ânsia de preservar a verdade imperial e garantir a visão do Imperador para a humanidade, o Império do Homem destruiu várias civilizações, estas tecnologicamente avançadas e plenamente autossustentáveis que poderiam servir como aliados no futuro plano do Império. Estes destruíram essas civilizações por não aceitarem a verdade imperial ou a submissão ao Imperador da humanidade. E apesar da natureza compassiva e amorosa de Vulcan, ainda assim os salamandras foram uma das legiões que destruíram várias civilizações que se opuseram ao Império do Homem. E, acrescentando ao fato do queimamento da criança Eldarin, Vulcan para sempre se questionou se sua natureza era de fato tão compassiva e gentil em relação aos seus irmãos. Todavia, ele preservava no seu coração o desejo do amor
amor, da bondade e da alegria, de tempos melhores e de tempos de paz. Como ele mesmo falaria: eu espero um dia abaixar minha espada, mas enquanto esse dia não chegar, deixarei ela afiada, representando a resiliência dos justos em buscar um tempo melhor e um tempo de paz. Todavia, esmagaria qualquer um que se opusesse ao império do seu pai, tendo essa contradição viva no seu coração e essa dualidade do fogo que redime e está pronto para ter compaixão, e do fogo destruidor que consome cada um que se opõe ao imperador. E na heresia de Horus, essa resiliência foi testada até o limite, pois Vulcan e sua legião, assim como Ferros Manos e os Mãos de Ferro e Corvus Corax da Guarda do Corvo, foi enviada para ser o primeiro contra-ataque à onda dos leais contra os traidores abertamente declarados Horus, Fulgrim, Mortarion e Angron. Logo, eles seriam reforçados por outras legiões. Todavia, estas se mostraram que também estavam do lado dos traidores, e Vulcan, juntamente com seus filhos e os filhos de seus irmãos, foram massacrados no que ficou conhecido como o Massacre de Estevan V. Vulcan foi capturado, ainda vivo, pois nesse momento ele descobriu a sua natureza de perpétuo, que ele não poderia ser morto de verdade. Assim, ele foi capturado e torturado pelo seu irmão Conrad Curse, que buscava quebrar a resiliência de Vulcan, mostrando que, no final, ele não era tão diferente de Conrad. Todavia, Vulcan resistiu contra os jogos de Conrad Curse e seu sadismo, e voltou à Terra para auxiliar na batalha final pela alma da humanidade, junto com seus irmãos sanguíneos, Rogaldorn e Jagatai Khan. E apesar de sua batalha épica contra Magnus o Vermelho, corrompido pelos poderes do caos, que buscava acessar o imperador na sala do trono, este não foi capaz de impedir o enterramento do mesmo de seu pai no trono dourado, assim dando início à era de estagnação, sofrimento do Império do Homem, mostrando que, apesar de sua luta interna contra os desejos de carnificina e guerra e destruição, Vulcan ainda assim conseguiu resistir, personificando a resiliência do espírito do homem na busca pela justiça, que no entanto nunca conseguiu ser de fato justo, somente o menos ruim numa era de tirânicos, opressores e genocidas. O verdadeiro amor, a verdadeira bondade, é a livre misericórdia e a livre graça, destinada a todos, tanto para os justos quanto para os ímpios. E isso Vulcan não conseguiu realizar ou não tentou, pois sedes misericordiosos, porque seu Pai do céu é misericordioso, que ele dá chuva tanto para os justos quanto os injustos. O livre amor entregue por Cristo entregou sua vida tanto para aqueles que se acreditavam justos como para os perdidos. E apesar de tudo, Vulcan buscou o amor sem nunca de fato encontrá-lo, pois ele aceitou os métodos opressivos do Império, na busca por um futuro melhor sem dúvida, mas este mesmo assim os aceitou.